próxima hora vou conversar com o Ministro da Defesa, Azeredo Lopes. Sr. Ministro, muito obrigado por vir à grande entrevista aí à RTP. Eu que agradeço. Vamos começar com o que aconteceu no dia 4 de setembro, no campo dos comandos em Alcochete, no campo de treinos. Nesse dia, com mais de 40 graus de temperatura, na sequência dos treinos, 2 militares, Hugo Abreu e Dylan Silva, morreram. 9 outros militares ficaram feridos. Primeira questão, o que é que já se sabe sobre o que é que aconteceu naquele dia? Não se sabe nada, a não ser aquilo que tem vindo, na prática, a ser confirmado pelo Exército. E é assim que deve ser. Sabe-se ou pensa-se saber, e eu considero que não se sabe, que se pensa saber, aquilo que também tem sido glosado por vários órgãos de comunicação social, que invocam a existência de testemunhos ou de novos factos a propósito daqueles trágicos acontecimentos. A minha obrigação, e acho que a obrigação de qualquer pessoa que, neste caso, tem responsabilidades governativas, mas também a obrigação do Exército, que aliás a tem cumprido exemplarmente, desdobra-se em 2 aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, determinar a abertura de um processo de averiguações, foi isso que o Exército fez imediatamente. Em segundo lugar, dispor-se e anunciá-lo publicamente, dispor-se a apurar exatamente tudo aquilo que passou. E isto porquê? Porque quaisquer que sejam as razões, em primeiro lugar, a morte de 2 jovens nunca é um ato normal, nem eu entendo como uma consequência normal de um qualquer treino, em qualquer circunstância. É evidente que, infelizmente, isso é demonstrado pela prática de outros treinos e formações de forças especiais estrangeiras. Pode acontecer. O que não pode, com certeza, acontecer é essas mortes terem-se devido a algo mais do que uma consequência improvável, mas tragicamente sempre possível, na sequência daquilo que é um treino e uma formação muitíssimo exigente, que aliás caracteriza o próprio conceito das forças especiais. Mas alguma coisa de estranho se passou, porque também não é normal não só 2 pessoas morrerem, como 9 outros ficarem feridos, 9 outros militares, o que de facto pressupõe que algo de extraordinário aconteceu nesse dia. Em primeiro lugar, como é que está aquele ferido que ainda permanecia, não sei se ainda permanece hospitalizado, qual é a situação dele? Destes 9 feridos havia um que tinha permanecido no hospital, qual é felizmente a sua situação é francamente melhor. Portanto, dos 9 feridos, neste momento já não há nenhuma situação a suscitar... De risco de vida? Seguramente que não. Sim, a suscitar mesmo relativamente... consequências para a saúde. Penso que não. Pensa que não? Penso que não. Tendo em conta estas circunstâncias, porquê é que Penso que não, já agora explico porquê. Sim. Porque havia 2 últimos casos de internamento no Hospital das Forças Armadas, um jovem com problemas significativos do ponto de vista renal, outro jovem com problemas também significativos do ponto de vista hepático. O segundo, que eu acabei de referir, recuperou e, enfim... Portanto, já não está nenhum hospitalizado neste momento? Não foi isso que eu disse. Não estou a perguntar. Está um. Ainda permanece um hospitalizado. A informação que eu tenho é de que, felizmente, está tudo a correr bem e está tudo, no fundo, a confirmar o diagnóstico que foi sendo feito pelos médicos que o foram acompanhando. Agora, para voltar à sua questão e para voltar àquilo que eu estava a dizer, foi determinada a abertura de um processo de averiguações. Como sabe também, o Ministério Público determinou uma investigação autónoma, coisa com que, aliás, que eu tenho, primeiro, quase que inevitável, mas em segundo lugar, com algo que eu evidentemente me congratulo como cidadão e porque acredito que esta dupla investigação vai com certeza reforçar a possibilidade de chegarmos àquele resultado que é o de sabermos exatamente o que é que aconteceu e em que circunstâncias é que estes factos tiveram lugar. E estamos à espera também das demais provas periciais, nomeadamente do resultado das autópsias. Aquilo que eu tenho dito, e reafirmo aqui, é que não digo mais nada além disto. Porquê? Não digo porque não sei, não digo porque ainda não foi concluído o processo de averiguações e não tenho que dizer nada mais do que isto. Nós estamos perante 2 acontecimentos, referindo-me aqui às 2 mortes. De 2 acontecimentos que eu evidentemente não posso compensar, que eu não posso não posso São fazer 2 vidas coisa. que não são recuperáveis. São 2 vidas que não são recuperáveis. Quem é pai sabe o que pode ou não consegue sequer imaginar o que podem estar a passar aquelas 2 famílias. Isto dito, isto não me desobriga, porventura até me obriga mais, até obriga mais o Exército, que aliás, repito, tem, a meu ver, sido exemplar, quer na forma como tem conduzido as diferentes decisões, quer na forma como, aliás, tem comunicado com transparência a sucessão de factos que vai podendo reportar. E depois temos um segundo plano, ou seja, a questão
das ilações. Permita-me que assim fale, a questão dos comandos, não gosto muito do termo, mas vou utilizá-lo. A questão dos comandos tem uma outra dimensão mais abstrata, mais geral, que está relacionada com a decisão tomada também pelo chefe de Estado-Maior do Exército em articulação comigo enquanto Ministro da Defesa, mas também com participação plena do Sr. Presidente da República, a decisão de suspender a abertura de novos cursos de formação de comandos e suspender enquanto não haja um resultado cabal sobre o inquérito transversal, não propriamente sobre os factos do dia 4, mas sobre a própria formação e aquilo que eventualmente possa vir a ser necessário corrigir. A sua resposta suscita-me duas questões. Uma que tem a ver justamente com aquilo que acabou de dizer, que é o seguinte: portanto, os próximos cursos foram suspensos, mas o atual curso não está suspenso. Não está suspenso. E como é que isso se explica? Isso não é estranho? Não. Porque é que continuam com um curso onde estes factos aconteceram e se decidiram suspender os próximos? É uma pergunta que é lógica e que não é lógica, porque a realidade às vezes não se resume a uma argumentação retórica e lógica. Em primeiro lugar, a suspensão de novos cursos é uma medida precaucional até que se determine aquilo que realmente aconteceu. Ministro, mas na verdade... Eu só vou acabar, sim, não consigo demonstrar porque é que não me parece lógico. Ou porque é que eu acho que não é lógico, porque é a realidade. Em segundo lugar, a circunstância de, como aliás foi dito muito claramente pelo Exército, e como é óbvio e compreensível, este curso vai estar sob uma observação especialmente atenta. O que significa que, independentemente da atuação mais do que legítima, aliás desejável, dos órgãos de comunicação social, que têm, por exemplo, reportado o número de desistências e de abandonos que sucessivamente têm sido confirmados pelo Exército, o que demonstra, a meu ver, mais uma vez, não só a natureza muito exigente da formação, como também a transparência da informação que é prestada pelo Exército e, repito, porque isso poderia representar uma lesão desproporcional das expectativas dos instruendos que tinham iniciado essa formação. O senhor classificou a minha pergunta de lógica e ilógica, mas, na verdade, se existem dúvidas sobre a forma como os cursos estão a decorrer, claro, se foram suspensos os próximos cursos, porque é que este não foi suspenso também? Pela razão que eu procurei explicar. Porque este curso, pelas razões trágicas que nós tivemos a discutir até agora, está sob um escrutínio particular. Muito maior. Muito maior. E esse escrutínio traduz em quê? Este escrutínio traduz em, evidentemente, tudo aquilo que está a acontecer no 127º curso, estar na ribalta e estar sistematicamente a ser noticiado. Isto significa vai ser um curso mais fácil, digamos assim, fácil entre aspas, menos exigente? Não, aí também está a ser ilógico, se me permite a classificação ou desclassificação, porque a exigência ou a dureza da formação não é compatível com a existência de mortes. Foi aquilo que, aliás... Não sabemos se a investigação ainda não está feita, nós não podemos concluir essa conclusão. Eu posso tirar a conclusão de nunca considerar normal, um facto normal, a morte ou a perda de 2 vidas humanas numa formação para o curso de comandos. E, portanto, admitindo, porque tem que se presumir essa possibilidade, ou então não vale a pena fazer processo de averiguação, admitindo que essas mortes resultam de uma conjugação imprevisível ou não razoavelmente antecipável de circunstâncias, uma delas, mas estou puramente a congeminar, e que fique claro, estou puramente a congeminar, reportando-me apenas àquilo que dissemos no início da sua pergunta. Por exemplo, o calor brutal que se verificou naquele dia e outras circunstâncias que eu, com toda a sinceridade, totalmente desconheço, porque não quero interferir de nenhuma forma neste processo de averiguações, a não ser a montante, lá onde, evidentemente, espero que essas averiguações não sejam para inglês ver, e tenho a certeza que não serão para inglês ver, mas realmente para apurar as circunstâncias trágicas que levaram não só à morte daqueles 2 seres humanos, como também aos restantes 9 casos que ele passou. Os instrutores são os mesmos? Os instrutores deste curso... Não, isso aliás o Exército já o clarificou. O Exército já o clarificou, entendeu que não justificava qualquer medida suspensiva ou de retirada, ao fim e ao cabo, de qualquer daqueles que estavam a intervir na formação e instrução. Repito, este 127º curso está sob um escrutínio absolutamente atípico,
Eu não vou, como pode imaginar, tentar interpretar a razão pela qual tem havido abandonos ou deixado de haver Já agora, quantos é que foram abandonos. ao todo? Cerca de 30, não é? Sim, estamos a falar, grosso modo, um pouco menos de metade. Metade do curso. Nós temos a informação aqui na RTP de que alguns dos instrumentos estão a ser pressionados a ficar. O senhor tem alguma indicação sobre isso? Não, não tenho. Li isso numa peça qualquer, de um qualquer órgão de comunicação social, mas não tenho qualquer elemento que me permita confirmar ou infirmar isso. Tenho sim um elemento, que é a circunstância de o Exército ter desmentido categoricamente tal imputação. E isso para si conta, não é? A palavra do Exército conta. Não, a palavra do Exército conta para mim. A palavra do Exército não é palavra divina. O que eu quero dizer é que tudo aquilo que eu tenho visto da parte do Exército, e o Exército tem um nome, as chefias do Exército, particularmente o chefe de Estado-Maior do Exército, o general Revisco Duarte, parece confirmar, e confirma, não é parece confirmar, confirma a minha convicção serena de que, independentemente da tragédia que aconteceu, vamos conseguir saber com clareza aquilo que aconteceu a 4 de setembro. Há pouco o senhor fez referência ao facto de esta investigação ter dois planos, ou ser feita internamente pelo próprio Exército, através justamente da Polícia Judiciária Militar. A Polícia Judiciária Militar não é o Exército. Então, faz parte do Exército, investiga possíveis crimes ou dúvidas que existam dentro da estrutura militar. E também do Ministério Público. Que significado é que o senhor atribui a isso? Isso dá-lhe uma dupla garantia de que a investigação será mesmo levada até às últimas consequências? Não, eu não creio que as investigações deem mais garantias, consoante se multipliquem ou desmultipliquem. Não é para haver 100 investigações, uma investigação muito boa pode ser, e já posso reportar casos noutras áreas onde isso é verdade, pode ser muito mais importante do que 100 investigações mais ou menos superficiais. Aquilo para que eu chamei a atenção foi para o seguinte, em primeiro lugar, e a meu ver muito injustamente, houve logo quem procurasse lançar uma onda de relativa suspeição sobre a Polícia Judiciária por ter o epíteto militar. Eu acho que isso é injusto e acho que a própria experiência e prática da Polícia Judiciária Militar, a ligação íntima que tem, aliás, com a própria Polícia Judiciária, desmente categoricamente esse tipo de imputação, que infelizmente é comum entre nós. Mal acontece alguma coisa, lança-se logo um bocado de lama para cima, sem se procurar pelo menos ver qual é o historial e qual é a prática das estruturas. Mas, independentemente disso, até para a própria proteção da Polícia Judiciária Militar, e como eu disse há pouco, acho muito importante. Eu considero, evidentemente, que o Ministério Público, se me perdoa uma expressão, não podia fazer outra coisa senão determinar a abertura do inquérito. Está em causa a morte de 2 pessoas, não é? Exatamente, mas é muito positivo que assim seja, ou seja, que haja um olhar desapaixonado, totalmente exterior a quem não seja imputável qualquer ligação direta ou indireta às Forças Armadas, ao Ministro, ao Ministério da Defesa Nacional, para, repito, alcançarmos aquilo que é o que eu penso que qualquer pessoa decente quer, é que se saiba exatamente aquilo que aconteceu no dia 4 de setembro. O Sr. Ministro fez referência a esta questão das dúvidas que foram suscitadas sobre a Polícia Judiciária Militar, mas também sabe que houve outro caso, em 1988, em que 2 militares morreram e, na verdade, as famílias, passados estes anos todos, vieram dizer que não tiveram acesso às conclusões, por exemplo, das autópsias, o que fez suscitar a questão de saber se nós estaríamos perante um padrão que se iria repetir. Essa é que é a questão que foi levantada quando esta decisão da Polícia Judiciária Militar fazer essa investigação. Não levará a mal. Eu acho que as comparações são todas legítimas e também li com atenção. O tempo é muito diferente também nesta... Nós estamos a falar de 28 anos, por amor de Deus. Quer dizer, mais um bocado, e estávamos em abril de 74. Independentemente disso, eu aliás tive ocasião de o dizer noutra entrevista que dei a outro órgão de comunicação social, tenho bem presente o que aconteceu em 88 e a garantia que eu dei é que não, é que vai haver o conhecimento das conclusões do processo de averiguações. Repito, nem sequer tenho capacidade, nem seria decente eu estar aqui a fazer um juízo sobre o que se passou em 88 e as razões que levaram a que as famílias ainda hoje possam invocar desconhecimento. Mas lamenta isso, como cidadão, não é? E como ministro. Naturalmente lamento. Com a vontade de que se me perguntar exatamente quem é que estava nesse momento em funções, não sou capaz de identificar. Sou capaz de pensar 2 segundos, mas não pensei sequer nisso. Não me cabe transformar este tipo de intervenções numa espécie de canal de memória. Eu acho que devemos respeitar as tragédias que aconteceram em 88 e basta ver, aliás, como essas tragédias
Ainda hoje deixaram marcas nos familiares. Eu pude ver isso e senti-me impressionado por perceber que estamos a falar de marcas que são perenes, que dificilmente vão passar, quanto mais algo que aconteceu ainda este mês. Mas isso é compreensível, porque para além da perda há um sentimento de injustiça ou de não informação. Que resulta do desconhecimento. Que resulta e que agrava esse sentimento, nessa não é? conclusão. Neste caso, posso garantir que haverá todo o escrutínio necessário às conclusões do processo de averiguação. E toda a família, e todas as famílias envolvidas e todos os cidadãos, portanto, o país ficará a conhecer as conclusões deste inquérito. Naturalmente. Sejam elas quais forem, responsabilizando elas quem venham a responsabilizar. Como é evidente. Ou seja, não há uma divulgação seletiva consoante seja ou possa hipoteticamente vir a ser algo mais agradável para A ou para B. Isso foi afirmado desde o início pelo Exército, foi afirmado desde o início pelo Ministro da Defesa Nacional e foi, aliás, corroborado e gosto de o destacar, porque é bom quando temos consenso, foi, aliás, corroborado pelo Sr. Presidente da República, na sua qualidade, desde logo de Presidente da República, mas evidentemente também na qualidade estatutária de Comandante Supremo das Forças Armadas. O senhor admite que possamos estar perante um caso em que os instrutores e outros elementos da cadeia hierárquica possam vir a ser acusados de crime de exposição ao perigo, de omissão de auxílio ou mesmo de homicídio? Já está a estabelecer conclusões que eu vou recusar-me a comentar. Porque se começarmos que se eu admito, se tiver acontecido isto ou aquilo, eu já lhe estou a extrapolar daquele que é o meu dever de reserva perante o andamento normal de um processo de averiguações. Eu bem sei que jornalisticamente é muito importante saber qual é a posição de A ou de B perante a hipótese A ou B. Compreenda também que não é sequer a minha escolha, é o meu dever, que é não abrir a boca com achismos sobre aquilo que poderá acontecer se tiver acontecido o que nós esperamos, evidentemente, que nunca possa ter acontecido a 4 de setembro. O que aconteceu, a meu ver, já é qualificável como tragédia. Não vamos, portanto, agora agravar de forma antecipada aquilo que não é legítimo antecipar. Apesar de tudo, eu gostava de fazer mais 2 ou 3 perguntas sobre este caso que tem a ver com as informações que já se vão sabendo sobre o que aconteceu, para além da investigação que está a ser feita internamente e pelo Ministério Público, mas há outras investigações, nomeadamente as jornalísticas. Por exemplo, na semana passada, no programa 6 às 9 da RTP, as famílias, houve uma família que sublinhou que os militares, e houve outros militares que deram esta informação, os militares, quando já se encontravam em grandes dificuldades físicas, foram ainda obrigados a comer terra. O senhor acha isso aceitável? Aceitável o quê? Aceitável a possibilidade disso ter acontecido? Se eu acho aceitável? Sim. Eu não acho nem deixo de achar, porque eu vou repetir aquilo que disse há um minuto atrás. Eu não vou comentar, direta ou indiretamente, declarações sobre aquilo que possa ter acontecido a 4 de setembro que eu não tenho legitimidade nem o direito de comentar. Se me pergunta esse tipo de intervenção... Não é o tipo de práticas. Se eu tiver a comentar tipo de práticas, estou a admitir práticas. Estou a dizer, este tipo de elementos ou alegados elementos que foram sendo divulgados, não sei. Mas disso eu tenho a certeza que o Exército seguramente os terá ponderado e estará a sopesá-los na investigação que faz. Tenho a certeza, além disso, que o mesmo estará a fazer o Ministério Público. E, portanto, a minha sugestão, e é o que eu farei como Ministro da Defesa Nacional, é esperar pelas conclusões do processo de averiguações. Uma outra questão que também foi referida, e eu tenho que lhe fazer estas perguntas, independentemente da sua resposta... Faça as perguntas que quiser, eu darei as respostas que entender. Que é a seguinte, sabe-se que entre o momento em que, neste caso, o Gabriel, um dos jovens que morreram no campo de tiro de Alcochete, teve aquele problema físico e a chamada do INAM para o conduzir para o hospital, houve um segmento de tempo de 5 a 6 horas. Isso não lhe causa alguma perplexidade, não o perturba? Não perturba, nem deixa de perturbar. Vou esperar pelas conclusões do processo de averiguações. Nas conclusões do processo de averiguações, vamos saber o quê? Vamos saber qual foi o tempo que mediou entre o início dos sintomas sofridos pelo jovem e o momento em que dá entrada no hospital. Vamos ter, com certeza, o crivo crítico e analítico, médico, operacional, quanto às decisões que foram tomadas. Até ver, enquanto essas conclusões não forem divulgadas, faz as perguntas que entender, muito bem, não seria o condicional, compreenda que eu tenho que dar a mesma resposta. Não confunda isto com frieza ou com indiferença. É justamente uma prova de respeito que eu dou
para com as famílias, esperarmos, e esse é o meu dever, sabendo muito embora qual é a vontade que as famílias têm de esclarecer devidamente o que aconteceu aos seus filhos, é saberem o que aconteceu. Falei com ambas. É meu dever agora... Você falou com ambas as famílias. É meu dever agora recatar-me e esperar pelo andamento normal das coisas. O andamento normal das coisas, ou seja, o tempo da investigação, é um tempo sempre cruel. Porque, evidentemente, as famílias gostariam que eu fosse muito mais rápido. A mensagem que eu posso transmitir é o seguinte: se calhar demora mais do que as pessoas gostariam, mas é bom, porventura, esperarmos um pouco para então termos uma visão mais consolidada e mais serena sobre aquilo que aconteceu, seja o que tenha acontecido a 4 de setembro. E que estima que dure quanto tempo? Tem ideia? O Exército Eu não tenho que estimar, eu tenho que me fiar nas estimativas do Exército. Era essa a minha pergunta. Relativamente ao... Desculpe, não era a fazer ironia, estava mesmo a pensar. Relativamente ao inquérito transversal, aquele que se refere à própria natureza da formação, prevê-se que esteja seguramente concluído antes do fim do ano. Antes do final do ano. O transversal, este inquérito, este processo de averiguações, a minha convicção é que saberemos as conclusões em momento anterior ao dessas conclusões do inquérito mais transversal. Quando está a falar do inquérito mais transversal, é aquele que está terminou liderado... a suspensão da abertura de futuros cursos. Aquele mais amplo, digamos assim, não é? O mais amplo, o mais abstrato, assim. Portanto, calcula que antes do final do ano, algum tempo antes, seja possível chegar a uma conclusão para saber o que é que se passou. Conclusão e o conhecimento das conclusões dos dois processos de dessa conclusão, Sr. Ministro, pode depender a sua confiança no atual chefe do Estado-Maior do Exército? Não consigo. Da conclusão do inquérito pode não consigo depender... perceber a pergunta. Então vou clarificá-la. Em função das conclusões que venham a existir do inquérito, o senhor pode tomar a decisão de retirar a confiança no chefe do Estado-Maior do Exército? Retirar a confiança numa chefia militar resultaria, e essa é uma hipótese para mim absurda, não só por convicção e porque sei de quem estou a falar, como também posso avaliar objetivamente tudo aquilo que tem sido feito desde 4 de setembro, determinado pelo Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército. Essa conclusão absurda da perda de confiança só podia resultar de eu pura e simplesmente entender que as conclusões omitiam ou escondiam alguma coisa relativamente àquilo que se verificou a 4 de setembro. Como eu tenho a certeza, tanto quanto é possível ter certezas, de que isso não está em causa e de que há uma vontade firme e transparente do Exército, através das suas chefias, em esclarecer devidamente este assunto, como pode compreender, a questão da perda de confiança, a meu ver, nunca se coloca. Há pouco o senhor fez referência aos contactos que manteve com as famílias. Há alguma coisa que tenha dito aos familiares destes 2 jovens que morreram que queira transmitir ao país? Que lhes tenha... Seguramente que não. E deixe-me colocar-lhe outra questão. As famílias insistiram sobretudo em saber a verdade? Foi essa a mensagem principal que recebeu das famílias? Compreendo o seguinte. Apesar da dimensão de privacidade que a conversa tem... desta natureza, em nenhuma circunstância eu vou revelar pormenores de tais conversas. Na sequência deste incidente, houve partidos que referiram a possibilidade de extensão dos comandos, isso para si não se coloca? Estou-lhe a perguntar. A questão que está a colocar tem um contexto e tem, digamos, está liberta do contexto. O contexto foi aquele dos dias imediatamente a seguir àqueles acontecimentos, onde, aliás, a posição do Ministério da Defesa foi essencialmente transmitir a confiança que tinha naquilo que vinha a ser anunciado pelo Exército a este propósito e onde em nenhuma circunstância, direta ou indiretamente, foi aventada a hipótese da extinção dos comandos, que, como se sabe, já ocorreu entre 93 e 2002, se não me engano, num governo presidido pelo então Primeiro-Ministro Cavaco Silva. A questão foi depois defendida, enquanto tal, por um determinado partido, neste caso o Bloco de Esquerda. Isto significa o quê? Isto significa que, evidentemente, e como é natural, cada partido tem a liberdade plena de defender aquilo que entende sobre factos e sobre instituições,
E, portanto, não me cabe sequer apreciar criticamente a posição A sua do Bloco de posição, Esquerda. qual é exatamente sobre isto? A minha posição, Independentemente deste caso. a minha posição é uma posição geral que até é independente deste caso. Eu entendo que nas instituições, nas organizações, e isso é tanto mais compreensível, creio eu, numa instituição tão antiga como a instituição militar, eu penso que é sempre preferível, lá onde se verificam erros eventuais, mazelas ou problemas, é sempre muito melhor corrigir esses erros e mazelas do que propriamente extinguir aquilo que determina a existência de um problema. Portanto, essa é a minha posição, que é, aliás, uma convicção mais geral que vai para além da questão dos comandos. Sim. E a verdade é que há muitas pessoas que se interrogaram nos últimos dias, pessoas que não têm diretamente a ver, cidadãos, que se interrogam fazendo esta pergunta: como é que se justificam, como é que se explicam treinos com esta intensidade que podem ter estas consequências quando o país não está em guerra? Na verdade, a pergunta que é feita é: para que servem os comandos na atualidade? Olha, os comandos, com certeza, servem para alguma coisa, porque ainda recentemente estiveram envolvidos no Afeganistão e com excepcional mérito, como aliás são todos os relatórios que resultam dessa participação. E permita-me que lhe diga uma coisa, que é uma questão muito velha. A questão da ausência de guerra levar-nos-ia a pôr em causa a própria existência das Forças Armadas. Que é algo que eu não acompanho, evidentemente. Isso resulta, a meu ver, de dois equívocos principais. Em primeiro lugar, pensar que só deve haver Forças Armadas quando há guerra, e foi o erro sinistro que cometemos quando fomos para a Primeira Guerra Mundial, sem estarmos minimamente preparados para tal, e com as consequências trágicas, que nós conhecemos, independentemente na altura se ter falado no milagre de tanques, não foi a única palavra verdadeira ali, é tanques, porque não houve nenhum milagre que nos permitisse ter preparado as nossas forças. Sentimos-lo cruelmente noutro conflito em que estivemos envolvidos, na chamada guerra colonial, e, portanto, é uma questão quase de bom senso, e é um bom senso do século XXI, conhecendo-se ainda por cima o contexto que atravessamos atualmente, e eu dispenso... Total incerteza, não? Não é uma total incerteza, uma total certeza, é uma total certeza, eu não lhe chamaria anarquia, espero eu, mas de que estamos perante ameaças que eram desconhecidas há 10, 15 anos atrás e que nos podem bater à porta. Nem preciso de falar de outro exemplo que não seja o do terrorismo transnacional. E, portanto, as nossas forças, ao contrário do que se diz, Portugal não declarou guerra a nenhum outro Estado. Mas Portugal está muitas vezes envolvido em teatros operacionais de conflito grave. Ou o Afeganistão é ali a Praça do Comércio. É que muitas vezes nós julgamos ou continuamos a associar o conceito de guerra e o conceito de conflito àquele conceito do século XX, que era o conceito ou da trincheira ou da movimentação de forças, etc. As forças especiais, que são, aliás, diria eu, se me permite, e sem desqualificar quaisquer outras forças, uma das nossas joias da coroa, e posso dizer isso com conhecimento de causa, porque o benefício reputacional para Portugal das suas forças especiais é algo que não é explicável, porque as pessoas, se calhar, não acreditam no que eu estou a dizer, mas eu vejo isso de cada vez que intervenho em fóruns estrangeiros. Há referências quando há participações internacionais? Há referências muitíssimo positivas, e é bom termos presentes que na República Centro-Africana, onde espero em breve estarão outra vez as forças dos comandos, não é propriamente um contexto muito agradável. Portanto, eu desafio muitos dos críticos que dizem ou que falam no aburguesamento das Forças Armadas. Mas muitas vezes falam porque desconhecem, e por isso é que eu lhe fiz esta pergunta. E é importantíssimo, e por isso lhe agradeço. Ou seja, é aliás uma das ideias mais importantes que eu espero conseguir transmitir, das Forças Armadas, que é ou dos comandos, neste caso, o desenvolvimento de uma cultura de defesa. Mas as pessoas não têm culpa. A responsabilidade, aliás, fala um velho professor, quase nunca é daquele que ignora, é daquele que não ensinou ou daquele que não forma. E também por isso, uma das estratégias fundamentais deste Ministério é, através, por exemplo, de conteúdos educativos, o referencial para a segurança e para a defesa, que eu estou à vontade, não foi neste governo que ele foi concluído, mas é neste governo que ele vai ser transformado num instrumento nacional. Portanto, já há ações concretas nos municípios do Porto, nos municípios de Lisboa, a seguir será Viseu, ou seja, qual é o objetivo? É que justamente, e digo isto com uma pena, as pessoas possam perceber no século XXI como as Forças Armadas são importantes para garantir a sua segurança. Que o fim do serviço militar obrigatório
existe alguma responsabilidade da extinção do SMO no facto dessa cultura de defesa que estava a fazer referência não existir? É evidente que, não havendo serviço militar obrigatório, diminui significativamente o contacto dos jovens com as Forças Armadas, embora se procure compensar isso com outros instrumentos, como é o Dia da Defesa Nacional. O que me parece é o seguinte: eu tenho acompanhado com atenção, interessam-me estas questões. É ministro? Não sei, interessam mesmo, independente. Por acaso, mesmo que não fosse ministro, interessavam na mesma, até para a decisão ser fundamentada e não ser uma decisão fundamentada apenas no que nós acreditamos que deve ser, que é muitas vezes o erro capital que o responsável político comete. E eu vejo que, Vejo que em determinadas circunstâncias o relançar, não propriamente do serviço militar obrigatório, mas de instituições parecidas, resulta de uma percepção de ameaça muito próxima. E tem a explicação para o relançar desta questão e, às vezes, para decisões de reintrodução nos países do leste da Europa. Porquê? Porque houve a Crimeia, porque há uma percepção de ameaça muito forte relativamente à Rússia, porque há aquilo que a NATO hoje define como o seu flanco leste, e porque há, no fundo, a ideia que se cria absolutamente afastada e que a Ucrânia e a Crimeia vieram relançar, de poder mesmo haver um risco efetivo para a segurança e para a defesa daqueles países. Há depois outro tipo de reações, como é o caso da reação francesa na sequência, quer dos atentados, já não falo do atentado de Charlie Hebdo, dos atentados de Paris, dos atentados de Nice. É que os militares estão mais na rua, estão muito mais visíveis, não é? São muito visíveis. E Estão é bom que recorde isso. Quem vai a Paris hoje percebe duas coisas. Percebe, em primeiro lugar, como o sentimento de ameaça é palpável, e percebe, em segundo lugar, a importância crucial que a visibilidade das Forças Armadas, num contexto que eu espero absolutamente excepcional, tem para transmitir um mínimo de segurança às pessoas. Estava a perguntar, é evidente que eu não defendo nenhuma solução destas para o caso português. Felizmente, a França relançou a figura da reserva. No caso português, eu acho que, com calma, é preciso ver, primeiro, qual é o efeito concreto que temos do ponto de vista do recrutamento, considerando que esse recrutamento... Há um grande déficit, certo? Há um déficit que resultou de cortes dramáticos durante 3 anos. E também da adesão dos próprios jovens às Forças Armadas, ou não? Eu não sou capaz de estabelecer essa conclusão. Porquê? Porque se a bitola que eu tenho hoje é uma bitola excepcional, em que as necessidades são substancialmente acima dos valores médios, é-me difícil eu fazer extrapolações. E ainda hoje o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército me deu conta, por exemplo, que, pensando-se que seria absolutamente impossível atingir valores razoáveis quanto aos voluntários e contratados para 2016, ele vai conseguir valores, pelo menos, na ordem dos 70%. Sobram 30% por preencher, é isso? Por preencher. Repare, isto é um bocado da história do copo meio cheio ou meio vazio. As expectativas no início do ano eram muito inferiores. E, portanto, isto mostra duas coisas. Primeiro, que os jovens, com certeza, não estão tão imunes à atração da carreira militar. E, segundo, também vejo isso desse ponto de vista, o Exército fez uma reflexão aprofundada sobre como é que devia comunicar, como é que devia divulgar a carreira militar, e eu espero que estejamos agora a ver gradualmente o primeiro impacto dessas campanhas e dessa forma de comunicação que hoje é indispensável em qualquer área da governação, da coisa pública e da coisa privada. Portanto, do seu ponto de vista, um possível regresso do debate sobre o serviço militar obrigatório neste momento não tem sentido? E o debate acho interessantíssimo e eu participarei nele com interesse. Mas não era no sentido mas o debate apenas como instrumento teórico, preparatório para uma decisão, seguramente que não. Não é essa, não é essa necessidade e não por convicção. Por não se detectar necessidade. A partir do momento em que não se detecta necessidade, nem interessa discutir convicções sobre o assunto. O senhor faz parte de um governo que é apoiado pelo Partido Comunista Português e pelo Bloco de Esquerda, que têm posições no âmbito da defesa bastante diferenciadas em relação ao Partido Socialista. Isto alguma vez foi alguma questão no seu exercício enquanto ministro? A questão é muito virtuosa porque é questão do pluralismo e da diversidade de opiniões no espectro. Aqui é mais do que isso, não é? Aqui, por exemplo, na questão da NATO são posições radicalmente diferentes, não é apenas uma ligeira variação. Não são necessariamente radicalmente diferentes. Se me perguntar se eu defendo ou se eu gostaria que pudesse ocorrer a extinção dos blocos político-militares,
Com certeza que sim. Eu, talvez um bocadinho mais pessimista, defendo que tal só deva acontecer quando não houver guerra no mundo ou quando não houver ameaças sensíveis no mundo que Que ponham não em é um causa... cenário previsível, não é? Eu acho que é um cenário absolutamente imprevisível e que Justamente. não vai acontecer. Mas a minha eu pergunta era se percebo... isso tem algo... Ouça, é uma questão que me interessa alguma muito, vez quer o seu exercício quer enquanto como Ministro da alguém Defesa? que já passou pelo direito constitucional, que passou pelo direito internacional. E tenho bem presente qual é a disposição da Constituição que aponta para a dissolução dos blocos político-militares. Também tenho presente, estamos a falar de 76, numa altura em que a existência dos blocos político-militares é que essa sim representava uma ameaça séria à paz no mundo. É bom pensar o que era de um lado a NATO e do outro lado Também há quem diga que pacto. isso foi uma forma de garantir a paz durante algum tempo, não é? Isso é questão levava-nos longe. A existência desses dois blocos. Não me lança esse tipo de questões, senão nunca mais me cala e deve ter tempo para acabar o programa. Estava aqui a colocar. Exatamente, acabou por não me responder. Se alguma vez, no seu exercício do último ano, enquanto Ministro da Defesa, essa questão estas questões são foi públicas. Um problema para si ou não? Não é problema nenhum, pelo contrário. Eu devo dizer o seguinte, que eu não tenho nenhum problema em que alguém divirja de um ponto ou outro relativamente à defesa. Eu sou muito menos pessimista, se calhar, do que aquilo que parece resultado da sua pergunta. Eu acho, tratando-se de um Ministério da Soberania, da esfera da soberania, eu acho, ao contrário do que diz, tanto o Partido Comunista como o Bloco de Esquerda consensualizam praticamente tudo que diz respeito à defesa. Há, de facto, e nisso nem tenho sequer criticar, porque estamos a falar de posições que são coerentes e consistentes com a história ao longo do destes tempo, partidos, não é? há Com o programa destes partidos. uma opção diferente relativamente quase ou principalmente em relação à NATO. Porventura, sem ter que estar aqui a interpretar, o Partido Comunista também é até mais crítico quanto à própria participação de forças nacionais destacadas. Em cenários internacionais, não é? Em cenários internacionais. Agora, há uma coisa em que até agora, creio, estamos de acordo. Em nenhuma circunstância é imputável a este Governo, e especificamente ao seu Ministério da Defesa, qualquer violação de normas de direito internacional. Isto significa o quê? Que a divergência não se coloca quanto à existência de ilícitos ou de não ilícitos, mas isso sim quanto a opções políticas de fundo, quanto àquilo que deve ser a condução até das próprias relações internacionais. Isto porquê? Porque é óbvio que a defesa é um instrumento da política externa portuguesa. Veja o seguinte, o Ministério dos Nossos Estrangeiros, do ponto de vista da política externa, definiu como orientação, não na altura da candidatura de Engenheiro Guterres, antes no programa de governo, que era importante que, independentemente de juízos críticos sobre o anterior governo, as suas opções ideológicas, e admitindo que esse facto se devesse às dificuldades que atravessamos, que era importante regressarmos às Nações Unidas como principal instrumento multilateral. É muito interessante que houve logo quem dissesse, lá estão os esquerdistas. Bem, que é uma coisa extraordinária. Eu não consigo ver nas Nações Unidas, nem esquerda nem direita, mas eis não quando um perigoso extremista e esquerdista como o Presidente Obama tem tido uma intervenção fortíssima para relançar o papel das Nações Unidas no campo da manutenção da paz e segurança internacionais. E esse é um aspecto a seguir com atenção. Portugal disse, nós queremos regressar às Nações Unidas, nós aceitamos o pedido de auxílio da França ao abrigo do artigo 42.7 e, portanto, destacamos as nossas forças, ou vamos destacar as nossas forças para a RCA, mas ainda há 2 semanas, 3 semanas, a Conferência de Londres sobre o Peacekeeping transmitiu uma mensagem muitíssimo importante, que é, e esse para mim é um aspecto muito positivo, as Nações Unidas estão a regressar, através de instrumentos multilaterais, à sua função, que é talvez a sua função mais nobre, que é, se não manter a paz, pelo menos procurar restabelecê-la através das suas diferentes operações. Sr. Ministro, e como é que tem sido, nos últimos meses, a relação com o Presidente da República, que há pouco já fez referência, que é o Chefe Supremo das Forças Armadas? O senhor tem tido contactos diretos com ele para explicar o que é que se está a passar nas Forças Armadas? Aliás, acho que é público, basta ver a televisão, as relações são o melhor possível. Não quer desenvolver? Perguntei se tinha tido contactos... Eu quero desenvolver o que quiser que eles... Não, naturalmente que sim. Não só constitucionalmente, se há coisa de que ninguém me acusará é de não respeitar regras estatutárias de outros órgãos de soberania. Portanto, o Sr. Presidente tem competências próprias enquanto Comandante Supremo
das Forças Armadas. Para minha grande alegria, gosta de o ser, como aliás acho que também gostava muito o anterior Presidente. Isto significa uma relação excelente, muito rica, em que, evidentemente, digamos, nem consigo detectar qualquer discrepância que tenha havido nessa relação, que eu também considero virtuosa e importante, ao mesmo tempo que é bom ter presente. Temos o Sr. Presidente da República, temos o pobre Ministro da Defesa, temos o Primeiro-Ministro, que é, aliás, quem tem a função natural de coordenação da defesa no Governo, temos o Conselho Superior de Defesa, temos a Comissão Parlamentar de Defesa. Portanto, é algo que eu confesso me agrada muitíssimo. A intervenção com diferentes órgãos, com uma visão muito plural, muito rica. Já aprendi, e não tenho problema nenhum em assumi-lo nas audições das Comissões Parlamentares de Defesa, já aprendi seguramente com o Sr. Presidente, já aprendi com o Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, é isto que interessa, quer dizer, a realização de um fim público, que é como é que Portugal, com a escassez de meios e as dificuldades que atualmente atravessa, consegue garantir, eu não digo mínimos, detesto a palavra, mas consegue garantir um standard, pelo menos razoável, às nossas Forças Armadas, que vá muito para além do próprio recrutamento, que tenha em conta a modernização e que tenha em consideração, desde logo, uma circunstância que é muito importante e para a qual houve um sinal importante no orçamento que ainda estamos a executar. Não houve cativações quanto à Lei de Programação Militar. E esse aspecto pode parecer menor, porque houve cativações noutras áreas, mas não é menor, é maior. E é maior porquê? Porque já o ano passado, quando a lei entrou em vigor, havia consenso quanto à sua insuficiência. Não, quanto à sua insuficiência. Ou seja, se, além da insuficiência estrutural, ainda acrescentamos, manifestamente afastar-nos-íamos. As Forças Armadas não iriam funcionar. Não é só isso, há estándares internacionais hoje muito rigorosos, na NATO, etc. E há obrigações. E para participar nessas operações é preciso que esses estándares sejam cumpridos. Mesmo em termos de mobilização. Horas de voo, foi, aliás, uma das razões fundamentais, além de outras, evidentemente, que levou a que este governo tivesse feito um esforço enorme, quer na modernização dos C-130, na aquisição de material para o Exército, na modernização da meia-vida das fragatas, dos navios patrulho-oceânicos e por aí adiante. Já sobre o orçamento de 2017, como é que vai ser? Já tem ideia? Está a ser ainda... Se me quiser dar novidades, eu agradeço. Ainda tem que ser discutido. Não, eu estava à espera que as novidades viessem desse lado. Não me cabe dar essas novidades. Há um processo normal que está a decorrer, mas é um processo preparatório, não me cabe a mim. Não conta com cortes no orçamento do ano que vem? Eu não tenho propriamente a reputação de violar regras de sigilo. Gostava de fazer uma pergunta também sobre as lajes, que é uma questão que tem sido discutida, provavelmente até a defesa e os negócios estrangeiros. Esteve cá o primeiro-ministro chinês há poucos dias, justamente nas lajes, fez ali uma paragem técnica. Qual é o interesse da China nas lajes, exatamente? Aí tem duas questões. Ou pergunta à China, ou pergunta ao Sr. Ministro dos Estrangeiros, foi quem reuniu com o representante chinês. Se a minha memória não me falha, e não costuma falhar, o Ministro dos Estrangeiros disse que era uma reunião de cortesia que não tinha qualquer agenda escondida. Se não tinha agenda escondida e não foi manifestado nenhum interesse concreto na base das lajes, então é porque não há interesse na base das lajes, ou havendo, não foi transmitido direta ou indiretamente a quem tem que receber essa informação, que é o Sr. Ministro dos Estrangeiros. Sim, mas na verdade não foi a primeira vez que se falou no interesse da China nas lajes, não é? E depois há este acontecimento. Eu acho que há uma tendência muito forte a falar-se há uma paragem técnica do Primeiro-Ministro na China, pois naturalmente que imediatamente se soltam as línguas e surgem os interesses. O senhor sabe que os chineses não têm por hábito parar só por parar, não é? Porque há algum interesse de facto, porque senão provavelmente a paragem técnica não seria nas lajes, seria noutro sítio. Eu acho que está a correr o risco de uma perigosa generalização. Por acaso acho que não, mas vamos ver. Eu lhe vou perdoar. Mas vamos ver nos próximos tempos. Mais importante do que a paragem técnica do primeiro-ministro chinês, a meu ver, é, com certeza, todo o processo que este governo está a tentar desenvolver, quer nas negociações com os Estados Unidos, estavam manifestamente estagnadas e estéreis. O futuro das lajes, Sr. Ministro, temos 3 minutos, eu queria acelerar. O futuro das lajes, do seu ponto de vista, não passa pela China, é isso que, em conclusão, me está a dizer? Eu não tenho que dizer se passa ou se não passa. Mais uma vez, não me transformo no primeiro-ministro chinês. Eu não estive com ele. O Sr. Ministro dos Estrangeiros disse com toda a clareza, é um encontro sem agenda escondida.
se quer extrapolar da presença física, dele ter pousado os pés na base para outras questões, eu não posso acompanhá-lo porque estaria a mentir, estaria a inventar. Forças Armadas e os incêndios, nós temos apenas 3 minutos ainda. Procurarei ser muito É sintético. possível que, de facto, no futuro próximo, as Forças Armadas venham ter um papel mais ativo e mais intenso no combate aos incêndios? Eu penso que não é Tendo em possível. conta É possível porque não conhecemos o futuro, mas é certo. Ou é desejável do seu ponto de Em vista? termos políticos, é certo, e basta ver aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse muito claramente. Olhe, por exemplo, quando se deslocou à base de Montreal para cumprimentar as tripulações das aeronaves estrangeiras que auxiliaram no combate aos incêndios. É possível, em segundo lugar, por razões técnicas, isto é, a Força Aérea Portuguesa vai, neste momento, iniciar um processo de aquisição de helicópteros que visam substituir os velhíssimos mesmo Alouette 3, e esses helicópteros dessa categoria têm capacidade de combate a fogos. E vai ser possível também haver essa capacidade pela circunstância que resulta também da idade vetusta dos C-130, da aquisição mais tarde ou mais cedo de um avião de transporte equivalente. Poderá ser o KC-390, que é brasileiro, como sabe, e que envolve num projeto importantíssimo Portugal e a Embraer na investigação e na produção, como poderá ser qualquer outro avião. Tenho uma última questão. Nós conhecemos o professor Azeredo Lopes das suas intervenções na televisão, do seu exercício enquanto presidente da entidade reguladora da comunicação social, também do seu papel na universidade. Não conhecíamos uma ligação muito direta à defesa. Essa sua ligação à defesa, esse seu convite para a defesa, surpreendeu a si próprio? O convite surpreendeu seguramente, até porque não estava com certeza sentado à espera que tocasse o telefone. E, portanto, surpreendeu. Aliás, seria estranho que não tivesse surpreendido. Do ponto de vista da vocação para a defesa, chama a atenção para a seguinte. A minha vida toda, na área do direito internacional, está relacionada com a defesa, com o uso da força, com a responsabilidade internacional. Dir-me-á, não fez o serviço militar. Isso não fiz, desculpe. Mas se for preciso fazer o serviço militar para ser Ministro da Defesa, já houve alguns que me antecederam que não fizeram. Já agora esclareço uma coisa. Acha que houve um jornal que disse... foi alguma questão na sua relação com as Forças Armadas? Essa questão alguma vez lhe foi colocada? Ou pressentiu que isso podia ser uma questão? Inúmeras vezes. Entre os militares? Não, os militares são educados. Acho que eu tenho patamares de educação para não se atreverem. Também levavam uma resposta que com certeza não gostariam. Já agora chamo a atenção para o seguinte: eu participo nos cursos, entre outras coisas, do Instituto de Defesa Nacional há mais anos do que aqueles que eu quero recordar. Portanto, já dei aulas do curso para generais. Não é que isso me qualifique para ser militar, mas acho com certeza que para ser Ministro da Defesa, bem sei que é um cargo superior, mas acho que sinto-me razoavelmente preparado para isso. Sr. Ministro, agradeço ter vindo Foi um gosto à entrevista e muito à obrigado. RTP.